Diante desse quadro aí, que como nós vimos, né, já é crítico em algumas regiões, agora que nós estamos no início do outono, quando ainda nem começou o frio, e sabendo que a grande maioria das crianças que estão indo em busca de atendimento médico estão com problemas respiratórios, nós queremos dar uma ajuda aos pais. O que fazer para evitar que o seu filho precise de atendimento aí que está escasso? Está comigo o médico pediatra João Carlos Batista Santana, que é chefe da emergência pediátrica do nosso Hospital de Clínicas. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde. Então, doutor, qual seria a dica? O que os pais podem fazer para evitar, né, para prevenir esses problemas respiratórios que são tão comuns nessa época do ano? Esta é uma época bem complicada, né? E então a gente sabe que as consequências de várias situações nos levam a graves doenças respiratórias. Mas tem que antecipar. Uma delas é manter o paciente ou a criança com o seu calendário vacinal, como vocês tinham mostrado há pouco na reportagem, atualizado. Isso é uma coisa muito importante para as doenças respiratórias. E aí o senhor fala em vacina da gripe, vacina da Covid. Isso, todas as vacinas disponíveis, porque as outras doenças de prevenção também, com a vacina a gente consegue diminuir, mas estas aí, nessa época, a gente lembra mais. Quanto a cuidados gerais, a gente aprendeu muito na pandemia, a gente ainda continua aprendendo, né? Então, assim, nos primeiros sinais que a criança tem febrícula, começa a ficar doente, ela não pode se aproximar de outras pessoas, especialmente das pessoas que têm doenças junto com a situação dela. Então, as comorbidades que a gente fala, né? Então, os idosos e as pessoas que são doentes não podem se aproximar de crianças que começam a ter doença. Então, aquilo que era um hábito anterior de levar a criança para a escola, para a creche, quando tinha uma febrícula, a gente não pode mais fazer isso, porque a gente aprendeu que se transmite muito facilmente isso, né? É claro que os cuidados, não é porque é inverno que a gente não tem que dar líquido, tem que hidratar a criança sempre, né? Manter a alimentação, cuidado com as roupas, a gente tem que evitar as aglomerações, não há nenhum motivo para um recém-nascido ir num local onde tem uma multidão de pessoas, né? Todo mundo gosta dos seus filhos, levar para a comunidade, enfim, né? Os padrinhos, mas vamos deixar a criança passar pelo menos esse período do primeiro mês quietinha no canto dela, né? E parece que esse ano, doutor, os problemas vieram um pouquinho mais cedo, né, que o normal. Alguma explicação? Sim, a gente até teve aumento do vírus sincicial respiratório agora em março, mas isso já vinha acontecendo nessa última década, assim, tá? O que aconteceu é que nós ficamos 2 anos praticamente sem ter grandes doenças respiratórias, né? E aí a gente se desacostumou, mas os cuidados com a Covid são os mesmos para qualquer outra doença respiratória que a gente tem. Então isso é muito importante, manter uma certa distância física, lavar muito bem as mãos, criança leva tudo na boca, nos olhos, né? Então dentro do possível manter essa higienização sempre, né? E isso é muito importante. Doutor, e o que fazer quando aparece, como o senhor disse, essa primeira febrícula, né? Os pais já buscam atendimento, podem fazer uma medicação com analgésicos em casa mesmo? Qual a orientação? A preocupação que a gente tem é proteger a criança sempre, né? Então, ninguém pode culpar os pacientes e os familiares porque os filhos ficam doentes e dizem, não procuro o atendimento. Não é nada disso. Tem que ter o atendimento e tem que ter o acompanhamento. A criança merece ser vista na rede pública mesmo por um pediatra. Todo mundo que é mãe e pai quer que seu filho seja visto por um pediatra, né? E fazer o acompanhamento. Então, essa pessoa, essa unidade de referência, ela deve ser procurada quando a gente tem sintomas menores, mas o que eu preciso reforçar é que tem situações que tu tem que ir numa emergência, né? Então, o paciente... Que situações são essas? Pois, paciente que tem dificuldade respiratória crescente, entrada entre as costelas, embaixo da costela, a criança que está com dificuldade mesmo, a criança com uma febre persistente, com manifestações neurológicas que fica roxa as extremidades... Não dá para perder tempo. Não pode perder tempo. Quando a gente diz que não deve se procurar emergência por qualquer motivo, a gente não está querendo dizer que quando tem motivo mais complicado não deva ir. Esses pacientes mais graves nós temos que atender e vamos atender sempre, né? Aliás, não se fecha a emergência. Doutora, a gente sabe que tem algumas crianças que têm problemas respiratórios crônicos, né? Essas bronquites, asmas, enfim. Tem alguma coisa que possa ser feita, né, nesse caso para antecipar um problema mais grave? É difícil, porque uma vez que desencadeia o processo, assim, uma asma, como tu está falando agora... esses problemas alérgicos em geral, né? Então, a gente tem que ter cuidados de antecipação. Então, isso de afastar quem está doente, isso de cuidar com a roupa. O alérgico, por exemplo, o que aconteceu? A gente deixou a roupa de inverno muito tempo guardada. Então, quando a gente tira essas roupas, a gente tem que dar uma higienizada melhor, tem que trazer alguma coisa... sol, já é suficiente. Arejar, lavar, enfim, porque certamente ali acumulam substâncias, ácaros, poeira, né? Então, o que acontece no inverno? A gente fica mais aglomerado, mais úmido, pega a roupa que está lá guardadinha. Então, a criança acaba tendo, quando ela é alérgica, pode ter repercussão disso, né? E essas vitaminas, às vezes os pais gostam de apelar para essas vitaminas, ou mesmo para algum chazinho, alguma questão da alimentação que o senhor falou aí, qual é a dica? Não, a hidratação
hidratação, independente de como Hidratação. chegar, ótimo. Então, se a criança, quando a gente fala em calor, a gente sempre pensa, dá líquido, mas no inverno também, tem que continuar. Então, quem é criança pequenininha, recebe o leite materno, chá pode ser dado, evidentemente. Fora isso, nenhuma dessas vitaminas, nenhum outro líquido, a gente não recomenda mesmo. É preferível não. Preferível não dar, é isso aí. Bom, uma outra doença que está aí, aproveitando que o senhor está aqui, é a dengue, né? Que também aí está começando a preocupar bastante, e inclusive as crianças. O que o senhor recomenda? As crianças nessas áreas que estão mais contaminadas devem usar repelentes, doutor? Sim, o nosso prejuízo não é só em área mais contaminada. O que se descobriu é que os mosquitos eles estão migrando para diversas áreas, né? O mosquito ele migra assim 150 metros e ele fica trabalhando, mas gradativamente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem tido cada vez mais casos. Já nos preocupa, nós temos vários casos que foram internando nesse último período e a gente acredita que daqui a 1, 2 anos a gente vai ter uma proporção de casos que, se a gente não trabalhar desde agora, vai ser um problema. E uma das ideias é, sempre que tiver essa situação em que tu tem umidade, que tu tem a progressão do crescimento do mosquito, a gente tem que prevenir. As crianças não podem ficar perto disso, evidentemente. Com certeza. Tá certo, doutor. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Almoço. A gente espera que essa situação aí consiga se normalizar nas nossas emergências para que quando chegue realmente o inverno, haja lugar aí para tratar nossas crianças, né? Imagina a angústia que não deva ser para vocês médicos. Tremendo, tremendo.